Meu amigo, o que acabou de acontecer agora no universo tricolor vai te fazer arrepiar da cabeça aos pés. Tem bastidor quente, crítica pesada e um nome de peso que não aguentou mais ficar calado. É bomba, é pressão nos bastidores e uma declaração pública que ninguém esperava. O que você vai ouvir aqui, torcedor são paulino, vai mexer com o seu orgulho, com a sua indignação e com aquele sangue que ferve de paixão pelo tricolor. E o pior, isso tudo aconteceu ao vivo, diante de milhares de espectadores. A paciência acabou, e o que foi dito pode mudar completamente o clima no Morumbi nos próximos dias. Antes de irmos direto ao assunto, já deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade quente dos bastidores do São Paulo. Aqui é notícia 24 horas, sem papas na língua, com opinião forte, bastidores exclusivos e a voz da torcida sempre em primeiro lugar. E, claro, queremos te ver nos comentários. Concorda ou discorda do que foi dito? Fala aí com a gente. Agora sim, torcedor, vamos entrar nos detalhes. Durante o programa Os Donos da Bola, o apresentador Craque Neto, conhecido por não medir palavras, simplesmente perdeu o controle ao comentar a atual fase do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Ele disparou críticas pesadíssimas contra o técnico Hernan Crespo, afirmando que o tricolor virou um time morto e que a falta de atitude em campo é vergonhosa para a grandeza do clube. O motivo do surto ao vivo? O clássico contra o Corinthians. Em um dos jogos mais esperados do campeonato, o São Paulo entrou em campo com um elenco desfalcado, sim, mas a postura do time irritou profundamente quem assistia. Neto foi enfático: estão de sacanagem com esse Crespo. O cara jogou sem 13 jogadores. Foi incompetente. E não parou por aí. Segundo Neto, o problema não é só físico. É frouxo para jogar bola, frouxo para correr, frouxo para honrar a história do São Paulo. Palavras duras, fortes, mas que estão sendo ecoadas por uma parte da torcida que já demonstra impaciência com o rendimento do time. E aí, torcedor, tem razão ou tá exagerando? Mesmo reconhecendo as inúmeras lesões, são 14 jogadores no departamento médico, um número assustador para qualquer clube do futebol brasileiro. O apresentador Craque Neto deixou claro que isso, por si só, não pode ser usado como muleta para justificar o momento de apatia que o São Paulo vem apresentando dentro de campo. Ele reconhece as dificuldades, mas afirma que um clube da grandeza do tricolor precisa ter alternativas, precisa ter um plano B, C ou até D. Não dá para simplesmente jogar a toalha por causa dos desfalques, ainda mais em clássicos ou jogos decisivos nessa reta final do campeonato. Segundo Neto, Hernan Crespo perdeu o controle do vestiário. Ele não vê mais um time que acredita nas ideias do treinador, muito menos jogadores comprometidos com um plano de jogo. O ex-jogador foi direto ao ponto ao dizer que o São Paulo virou um time sem identidade, que não sabe o que fazer com a bola, que não impõe respeito e que se entrega ao adversário com facilidade. Para ele, isso é reflexo de uma liderança fraca, que não consegue mais inspirar seus comandados. A crítica mais pesada, no entanto, foi quando Neto classificou o São Paulo como fácil de anular. Isso bate forte, pois insinua que o tricolor perdeu a imprevisibilidade que sempre o tornou temido. Hoje, segundo ele, basta estudar 2 ou 3 movimentações para bloquear todo o sistema ofensivo do time. É como se o São Paulo jogasse no piloto automático, sem criatividade, sem ousadia e, pior, sem alma. Essa última palavra caiu como uma bomba entre torcedores e analistas. Um time sem alma não luta, não se impõe, não honra o escudo. Essas palavras, ditas ao vivo, em um dos programas esportivos mais assistidos da TV brasileira, repercutiram fortemente nos bastidores do Morumbi. Fontes internas confirmam que parte da comissão técnica se sentiu atingida, vendo nas palavras de Neto uma espécie de termômetro do que a torcida já está começando a pensar. O trabalho de Crespo, que começou promissor, agora está desmoronando e a paciência está no limite. A falta de reação, de mudanças táticas e até mesmo de motivação dos atletas tem levantado sérias dúvidas sobre a continuidade do treinador. E o pior, torcedor, é que essa crítica vai muito além do campo. Quando se diz que um time está sem alma, isso atinge diretamente a cultura do clube, a forma como a camisa é vestida, a maneira como os jogadores enxergam o que representa entrar no Morumbi com mais de 50 mil pessoas empurrando.
É uma acusação que fere o orgulho são paulino e escâncara que algo precisa mudar urgentemente, antes que o tricolor perca até mesmo o respeito dentro do cenário nacional. A fala de Neto, ainda que polêmica, acabou ecoando a indignação de milhões de torcedores que já não se reconhecem no futebol que o time tem apresentado. E essa não foi a primeira vez que Neto apontou o dedo para o tricolor. Mas, desta vez, a situação parece ter ultrapassado os limites. A bronca pública ganhou as redes sociais e muitos torcedores concordaram. É o que todo mundo queria falar e não tinha coragem, disse um internauta no X, antigo Twitter. Crespo, que já foi tratado como herói no Morumbi, começa a enfrentar pressão interna. A diretoria ainda tenta blindar o treinador, mas nos bastidores já se fala em avaliação profunda do trabalho após o fim do Brasileirão. Com apenas 45 pontos em 34 rodadas, o São Paulo está na 9ª posição e precisa vencer as últimas partidas se quiser sonhar com a pré-Libertadores 2026. A pergunta que ecoa nos corredores do Morumbi e nos debates acalorados entre torcedores é direta e cortante como uma lâmina. Crespo resiste até o fim do campeonato? A pressão está insuportável, e cada jogo que passa sem vitória parece ser mais um prego no caixão da confiança que restava no trabalho do treinador. Os números não mentem. São 3 jogos seguidos sem vencer, e o desempenho em campo está muito aquém da tradição tricolor. O que antes era esperança por uma arrancada final rumo a Libertadores agora se transforma em apreensão generalizada. O cenário é sombrio. O elenco, completamente remendado, sofre com um surto de lesões que desafia até os departamentos médicos mais avançados do futebol mundial. Com 14 jogadores no departamento médico, Crespo se vê obrigado a escalar um time diferente a cada rodada, sem conseguir manter uma espinha dorsal minimamente coesa. Isso, claro, compromete o entrosamento e a consistência da equipe. Mas será que isso por si só explica a falta de competitividade, de entrega e de identidade em campo? A verdade é que, além dos desfalques, o que mais chama atenção é o moral do elenco, que parece estar completamente em baixa. Jogadores apáticos, sem vibração, errando passes bobos, perdendo divididas e demonstrando uma linguagem corporal preocupante. É como se o vestiário tivesse perdido o brilho, a motivação. E nesse tipo de ambiente, sabemos que o treinador é sempre o primeiro a ser colocado na berlinda. A dúvida que assombra a diretoria é: será que Crespo ainda tem o vestiário na mão? Como se não bastasse o momento turbulento internamente, figuras públicas de peso como o craque Neto surgem como verdadeiros catalisadores da crise. Com suas falas explosivas, o apresentador literalmente joga gasolina no incêndio, inflamando ainda mais a torcida e aumentando a pressão sobre a diretoria e comissão técnica. E quando um comunicador com tanto alcance diz ao vivo que o time é frouxo e que o treinador é incompetente, o impacto é devastador. As críticas ganham força, ecoam nas arquibancadas e colocam em xeque a continuidade do comandante. O clima nos bastidores do São Paulo é de pura tensão. A diretoria ainda tenta demonstrar apoio a Crespo publicamente, mas internamente há dúvidas e conversas reservadas sobre um possível plano emergencial caso os resultados não melhorem imediatamente. O próximo jogo será decisivo. Uma nova derrota pode selar o destino do treinador, e a temporada, que prometia recomeço, pode terminar em mais uma decepção para o torcedor. Resta saber: Crespo vai conseguir virar esse jogo ou está vivendo seus últimos momentos no comando do tricolor? E não pense que a torcida está calada. As organizadas já começaram a preparar protestos, e há rumores de que faixas e manifestações serão vistas no Morumbi nas próximas partidas. A cobrança é clara: atitude, raça e respeito ao manto. O torcedor quer respostas. Outro ponto que revoltou profundamente a torcida são paulina foi a declaração de Hernan Crespo após o apático desempenho no Clássico. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que o time tentou, mas foi limitado pelas circunstâncias. A fala, que poderia soar como um desabafo técnico, caiu como uma bomba no meio da torcida. Em vez de acalmar os ânimos, a declaração incendiou ainda mais a insatisfação, pois muitos viram nela uma tentativa de se isentar da responsabilidade e culpar fatores externos pela derrota. Para grande parte da torcida, o problema vai muito além das circunstâncias. O São Paulo entrou em campo diante de um Corinthians também fragilizado, que não vive grande fase e também enfrenta seus próprios problemas.
Ou seja, as circunstâncias eram difíceis, sim, mas para ambos os lados. Ao invés de reconhecer a falta de atitude, de intensidade e de entrega do seu time, Crespo escolheu uma linha de discurso que soou como desculpa esfarrapada, e isso feriu o orgulho tricolor. Um clube da grandeza do São Paulo não pode se esconder atrás de justificativas vazias quando é derrotado em campo. Nas redes sociais, o impacto foi imediato. Torcedores acusaram Crespo de falta de autocrítica, de se afastar da realidade do clube e de demonstrar um distanciamento preocupante do que a torcida espera de um comandante. A cobrança cresceu, e muitos começaram a pedir não só mudanças no time, mas também na postura do treinador. A verdade é que, para a torcida apaixonada do São Paulo, não basta tentar, é preciso lutar, se impor e honrar a camisa, principalmente em um clássico. Declarações como essa apenas alimentam a sensação de que falta pulso forte no comando da equipe. E você, torcedor, o que pensa sobre tudo isso? Crespo merece continuar? Ou o São Paulo precisa urgentemente mudar os rumos e trazer alguém com pulso firme para resgatar a garra do elenco? Os bastidores estão pegando fogo, e as próximas semanas prometem ser decisivas. Tem quem diga que o problema não é só o técnico, mas sim a estrutura interna do clube, que não se modernizou e ainda vive de glórias passadas. Um clube gigante, mas que nos últimos anos tem oscilado entre esperança e frustração. Enquanto isso, nomes começam a surgir como possíveis substitutos. Técnicos brasileiros experientes, estrangeiros disponíveis no mercado, mas tudo ainda é bastidor. Por enquanto, a diretoria banca Crespo. Mas até quando? No meio desse verdadeiro furacão que se instalou no Morumbi, com críticas duríssimas ao técnico, desconfiança da torcida e um ambiente cada vez mais pressionado, o apresentador craque Neto surpreendeu ao fazer um elogio inesperado. Em meio às suas críticas contundentes, ele parou tudo para exaltar um jogador do São Paulo. Isso mesmo! No meio do caos, ele destacou que existe um atleta que ainda representa esperança, entrega e, pasmem, qualidade para defender a seleção brasileira. Sim, torcedor, você não leu errado. Mesmo detonando Crespo e classificando o time como frouxo, Neto fez questão de pontuar que existe um talento no elenco tricolor que está jogando em altíssimo nível e mereceria até uma chance com a camisa verde e amarela. Só que, fiel ao seu estilo provocador, ele não revelou o nome, preferindo deixar no ar aquele clima de suspense. Tem um cara ali que merecia estar na seleção, mas não vou falar quem ainda, declarou, com um sorriso enigmático que só aumentou a curiosidade dos torcedores. E como era de se esperar, a torcida explodiu nas redes sociais tentando adivinhar quem seria o escolhido de Neto. Muitos apostam em Rafael, que tem feito defesas impressionantes e salvado o time em momentos cruciais. Outros falam em Pablo Maia, pela consistência no meio-campo, ou até mesmo em Lucas Beraldo, jovem zagueiro que vem se destacando mesmo em meio à bagunça defensiva. Seja quem for, o fato é que, no meio da crítica, esse elogio isolado acendeu uma chama de orgulho em meio à tempestade. Quem será o tal jogador? A expectativa pela revelação só cresce. Será que foi Rafael? Pablo Maia? Ou até mesmo o jovem Beraldo, que vem ganhando moral com atuações seguras? A torcida já começou a especular, e o nome deve ser revelado nos próximos dias por Neto em seu programa. A verdade, torcedor, é que o São Paulo está vivendo um momento de encruzilhada. Ou reage agora, com alma e futebol, ou verá a temporada terminar de forma melancólica, com a vaga na pré-Libertadores escapando pelas mãos. Então não sai desse canal, porque aqui você fica sabendo de tudo antes. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Neto está certo? Crespo deve sair ou ainda merece uma última chance? Comenta aqui embaixo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todos os São Paulinos da sua família. Aqui é informação quente, sem mimimi e direto do coração da torcida. Até a próxima, e que venha a reviravolta no tricolor.